Fala, tropa! Quer uma casa de aposta com suporte 24 horas, atendimento humanizado e as melhores odds do mercado? Vem nesse QR Code e faça sua fezinha. Aposte fácil, relaxa e joga. Hey! Cara, e assim, corrija se eu estiver errado, 2000, 2001, 2001, 2002, você foi considerado o melhor árbitro do Campeonato Paulista. 2000 e 2001. 2000, 2001. Cara, e aí sua carreira seguiu e eu queria entender como que foi o momento de transição da carreira final, como que você se prepara pra parar? Houve essa preparação pra você? Porque naquela época era diferente, né? Não, e assim, eu tinha sido avisado que a Copa do Mundo seria a minha Copa, porque eu ia fazer a Copa do Mundo em 2006. Certo. Eu tava muito feliz, porque ia ser na Alemanha, e foi na Alemanha, e eu descendo de alemães. Então, pra mim, seria aquela coisa, legal, né? Eu fui criado... Voltar às raízes, assim. Eu fui criado numa família tradicional, num colégio tradicional aqui em São Paulo, Benjamin Constant, que na época era de alemão, hoje só tem chinês, mas era de alemão. Então, assim, uma educação de valorização, de cultura, de família, e tava tudo pronto. Aí quando eu tenho meu problema com o Armando Marques... Mas que problema? Do jogo Caxias e Figueirense. Rapidinho, então deixa eu contextualizar. Esse foi um fato que eu lembro que a época foi 1-0 pro Figueirense, né? Foi. E aí pergunta, tá? Se houve mesmo uma não comprovação da sua segurança naquela parte de se continuasse, que é o que a gente escutou à época, se o Armando Marques realmente te induziu a fazer aqueles 2 relatórios, e se você se arrepende do que aconteceu? Bom, eu não me arrependo, porque eu fiz em tudo em cima dos valores que eu tenho. Então eu jamais ia falar, né? O Armando falou pra mim, olha, ele não me induziu, ele mandou. Né? A invasão de campo, sim, já nos Tava quanto? Tava 1-0 Figueirense. Tá, o Mas só Figueirense ia dava subir, Figueirense, né? Só que faltava ali, tipo, 3 40, minutos, né? um negócio assim. Eu tinha dado 2. Naquela época você não dava 7, 8. E tava faltando pouquinho. Aí tem um lateral, eu faço sinal de lateral para o Figueirense, e os caras da torcida acharam que era para acabar o jogo. E aí invadiram. Quando eles invadem, eu aviso o capitão do Caxias e do Figueirense. O jogo não acabou. Vamos para os vestiários, questão de segurança dos atletas. Claro. E aí eu lembro que era o Sandro Gaúcho, que era o capitão do Caxias, falou, Weber, vamos descer, pode descer, beleza. Quando eu tô no vestiário, chega um coronel que não era o coronel que se apresentou para mim. E pode isso? Poder pode, porque você, dependendo do que acontece na partida, é normal você mandar o comandante responsável pelo policiamento. Então ele se apresenta. Antes do jogo se apresenta, o cara lá e fala, tudo bem, eu sou o coronel tal, o capitão, estou aqui para... Eu tenho que saber qual é o seu efetivo, né? Tá tranquilo, o senhor garante a segurança, sabe? E aí, quando ele desce e fala, olha, eu acho que não vai ter mais jogo, né? Que roubaram a rede. Não, a rede não é obrigatória. Faltam 2 minutos, a gente sobe sem rede. Roubaram os machos da bandeirinha. Não, a gente bota 4 cabos de vassoura. Pode. Não tem problema nenhum. Né? Aí ele usou a frase que mudou tudo, que ele falou, se o senhor subir e o Caxias empatar, eu não garanto a segurança daqui hoje. Eu falei, acabou. É coronel da Polícia Militar, quem sou eu pra chegar pro cara e falar, tá louco. Lá ainda, né? Aí é meio lei de Murphy, né? Só você falar que é aquela coisa, aí o se vira verdade. Vira verdade. E aí, nós viemos para São Paulo, fizemos um relatório no avião, eu nunca me esqueço, e para poder entregar. E quando eu chego em São Paulo, já tinha a ligação do Armando, Lebeling, o que você vai escrever? Que me chama de Lebeling. O que você vai escrever no relatório? E o relatório tinha umas 3 páginas. Quando eu comecei a ler, no primeiro parágrafo, após no lateral, ele falou, para que isso? Vai dar uma confusão. Você vai escrever o seguinte, pega uma caneta. Tá bom. Cara experiente e tal. Fala, após o término do jogo, teve invasão de campo. Eu falei, oi? Não tinha acabado. Não, o jogo não tinha acabado. Eu avisei os capitães. Não, porque foi... Falei, Armando, nunca mais posso apitar um jogo no Sul. Tá brincando? Apita no Nordeste, você não gosta de praia? Brincando ainda. Aí ele falou assim pra mim, se o relatório não estiver na minha mesa até a tarde, eu vou tirar você da FIFA. Eu falei, pera um pouquinho só. Quem te colocou? Eu te coloquei. Ele falou, te coloquei na FIFA, eu vou tirar você da FIFA. Eu falei, não. Quem me colocou na FIFA foi meu trabalho, pra começar. Tá? Eu nunca pedi pra você, pelo amor de Deus, me coloca na FIFA. Beleza. Ele pressionando, e nada, e eu não mandei. Não mandei. E o presidente Fará, da Federação Paulista, estava viajando, era 16 de dezembro, ele estava num final de semana, num cruzeiro, com o Reinaldo Basso, que aí hoje é presidente da Federação Paulista. Sim. E aí eu falei com a secretária, fui falar com o Fará, mas ele tá no navio, não tá no navio. E o Armando me ligando, uma pressão danada. Até que numa sexta-feira o Fará me liga e fala assim, e foi, meu filho? Mas ele já sabia da confusão toda, porque estava tudo na mídia. Eu falei, presidente, fui falar com você hoje sem falta, pode vir pra cá. Aí cheguei lá, o Fará gostava muito de cavalo, a sala dele é uma sala enorme, cheia de quadro de cavalo, estátua de cavalo.
A mesa dele, assim, era maior que essa aqui de largura, super comprida, parecia um altar. E aí ele chamou o Reinaldo na sala, o Reinaldo ficou de pé do lado dele, e ele falou assim, eu vou ligar pro Sveita, que era o presidente do Tribunal de Justiça Esportiva. Botou no viva voz. Aí o Sveita, o que aconteceu? O Lebre, fala pra ele, falou, aconteceu isso. Aí o Fará deu um murro na mesa, falou, escuta, avisa o Armando que ele não manda no futebol brasileiro, na arbitragem, tá? Ninguém vai mexer com o meu árbitro. Beleza. Aí o Sveita falou assim, você tá ouvindo, né, Lebre? Eu falei, tô, sim, senhor. Você vai vir aqui no Rio de Janeiro trazer pra mim o relatório por escrito na quarta-feira. Tudo que aconteceu e um relatório paralelo que o Armando fez. Eu falei, presidente, como é que eu vou fazer isso na quarta? O Armando tá me ligando 10 vezes por dia. Então mande um fax pra ele do jeito que ele pediu. E você me trazer aqui o relatório do jogo oficial e manda pra mim o que aconteceu. Tá bom. Quando eles ligam, falou assim, olha, ele é desembargador. Por isso que a justiça brasileira não acredita em nada. Ele é um desembargador do Rio de Janeiro. Você vai olhar pra ele e falar assim, quando ele pedir pra você entregar o relatório e entregar o que aconteceu, o senhor me garante justiça? Se ele falar garanto, você entrega. Se ele não falar, não, você não entrega, hein? Beleza. Tá bom. Mandei pro Armando do jeito que ele pediu e levei o relatório no Rio de Janeiro. Eu já achei estranho, quando eu cheguei no Rio de Janeiro, ele tinha marcado no escritório dele, no tribunal, não sei o que lá. E aí ele mudou pra CBF. Porque o Filipão estava convocando a seleção brasileira naquele dia. Até encontrei com o Filipão chegando, aquela muvuca. Tudo bem? Me dava muito bem com ele. Muito bom, né? Pedido aqui? Falei, não, um abraço. Beleza. Subi. E aí numa sala, aí sem mesa, sem nada, uma cadeira ele aqui, uma cadeira ele aqui. Ele falou assim, tá bem, tudo, mas muito seco. Você trouxe o que eu pedi? Tá bom. É o relatório do jogo, tá? E aqui é o relatório que o senhor pediu do que o Armando tá fazendo. Antes dele botar a mão, eu falei, dá licença. O senhor garante justiça pra mim? Ele falou, garanto. Quando eu entreguei ali, acabei com a minha carreira. Putz. Aí ele falou assim, eu não vou divulgar pra ninguém o que tá acontecendo. Na outra semana eu vou chamar a imprensa e tal. Ia começar o Campeonato Paulista, era janeiro. Você vai apitar final de semana? Eu falei, vou. Apite o jogo, fique tranquilo. Depois nós conversamos. Tá bom. Desliga o telefone, ponte aérea e tal. Quando eu chego em São Paulo, tinha uns 200 mensagens no celular. Naquela época não tinha WhatsApp, não tinha nada. Só SMS, né? Só SMS. E assim que eu tô lendo, me liga o Milton Neves, que trabalha com a gente hoje na revista Oeste, lá no Sem Firula. Não é, meu Milton Neves, tô no ar ao vivo aqui na Bandeirantes. Acabei de falar agora, tá todo mundo falando, você viu os portais, tudo, os jornais e tal. O que você foi fazer no Rio de Janeiro? Assim. Eu vi na minha cabeça e falei, escuta, o que esse cara sabe? Não, estamos sabendo aqui, você foi fazer uma denúncia contra o Armando Marques. O Armando Marques acabou de ser afastado para averiguação e você também, você viu? O Sveita fez totalmente diferente daquilo que ele tinha combinado. Beleza. E aí determinou um cara, isso é muito sério, nem sei se está vivo ainda, que era um promotor do Rio de Janeiro chamado Dr. Marcos Basílio. E ele veio para São Paulo para me ouvir, me tratou com muito respeito, fez uma cariação com o Armando Marques. O Armando Marques está no Chile, ele não fala com porcaria. Eu falei, não, porcaria, mas eu nunca pedi para alguém fazer uma coisa errada. Então, porcaria aqui de menos. E aí, o Sveita tinha prometido para mim que no dia do julgamento ele iria estar presente no tribunal. Beleza. Antes do julgamento, numa dessas entrevistas do Dr. Marcos Basílio, estava eu, meu advogado, ele fala assim, eu falo que já foi 500 anos já. Doutor, é o seguinte, posso confiar nele? Ele veio um susto. Falei, cara, o doutor falou, não, pode, por quê? Então, vou falar uma coisa pro senhor, que se ele falar lá fora, eu vou processar ele e vou negar. Pode falar. Sabe quantos telefonemas eu recebi sobre esse jogo? Aí o advogado falou assim, não sei. Mais de 100. Sabe quantos falam do árbitro dele, do Loeblin? Ele falou, não sei isso, 10. Ele falou baixinho para nenhum. Tem um monte de denúncia de interesse de federação, etc e tal, porque naquela época o Rio Grande do Sul já tinha 3 times na Série A. Já tinha Juventude e Grêmio Internacional. E não tinha nenhum time em Santa Catarina. Então voltaria a ter um time e aquele no estado tem uma movimentação muito grande. Você está falando de bilhões, não é milhões. Bilhões de movimentação no estado, etc e tal. Aí eu falei assim, pô, legal, né? Tô um pouco mais tranquilo. Fomos pro julgamento. Não, julgamento.
Eu olho, cadê o Sveiter? Não tava. E o meu julgamento foi o último da noite. Mas tava lotado de imprensa e tal. Claro. O Armando Marques estava. Aí, eu tava num canto da sala, eu em outro. Eu falei, bom, o doutor Marcos Basílio vai ser o primeiro a dar o seu parecer. Ele é o relator do processo, eu nunca vi isso na minha vida. Começam a julgar, a votar outros auditores. Eu me arrumei na cadeira, falei, que porra é essa? E sabe, isso aí tem guardado. Tem um vídeo, deve ter no YouTube. Ah, deve ter, porque isso aí é muito antigo. Nem sei se tem no YouTube, mas sei que tem. Julgamento. O julgamento tem a ata, julgamento. Então eu não vou chegar e falar uma coisa que eu não posso provar. Sim. Tem a ata. O primeiro cara que vai julgar fala assim, eu vou condenar o Alfredo Loeblin, porque sem brincadeira, são 3 da manhã, e nós 2 da manhã, nós estamos aqui julgando isso aqui por causa dele. E o Armando Marques, um árbitro conhecido internacionalmente, levou a arbitragem do Brasil para o mundo inteiro, eu vou absorver. Olha os argumentos. Tá? Aí chegou um outro para votar, o segundo, e falou assim, olha, quando eu vou ver jogos antigos, internacionais, eu vejo o Armando Marques. O outro, eu nem sei quem é. 1-0, 2-0, 3-0. Cara, eu não acreditei. E quando eu cheguei no julgamento, o Israel Gimpel, falecido Israel Gimpel, que era repórter da Jovem Pan, ele me veio no elevador e falou, você tá fazendo o quê aqui? Não, mas julgamento hoje, Israel. Você tá condenado. Os caras chegaram aqui mais cedo. Tá condenado. Aí, 4-0, 5-0, tava 7-0, 9 votos, sempre ímpar, e tava 8-0 pela absolvição do Armando, apesar de pela todas condenação as provas, de você. a CBF levantou dezenas de ligações da sala do Armando Marques para a Federação Catarinense e pro Figueirense. E as ligações do Figueirense, da Federação Catarinense, a CBF, desculpe. E aí, desculpa, escutei. Não. E aí, nós chegamos no 8-0, aí vai votar o Marcos Basílio. Marcos Basílio vira e fala assim, pois é, esse árbitro está condenado, vocês estão encerrando a carreira dele, me deram 6 meses. 180 dias, né? Estão encerrando a carreira dele, essa punição aí vai ser para sempre. E o Armando Marques está absolvido. Eu vou condenar o Loeblin, mas sabe por quê? Porque ele mandou 2 relatórios. Devia ter batido o pé que ele não mandaria, mesmo com a ordem de alguém. Ele não falou dos Sveiter, mas beleza. Mas assim, eu vou condenar o Armando Marques, sim. Tudo que eu descobri, telefonemas, blá, blá, blá. Ali, para mim, foi uma vitória. Mas eu me ferrei. Quando eu tô saindo do elevador, encontro de novo o Israel Gimpel. Falei, putz, Israel, você viu? 180 dias. Ele falou assim, o quê? Você tá achando que você vai voltar? Eles acabaram com o árbitro. Agora precisa acabar com o homem, precisa não voltar. Como assim? Cuidado. Vim embora, eu tava casado há 3 meses, cara. Aí vim embora pra São Paulo e nem quis dormir no Rio, queria dormir no Rio e pegar um voo de manhã. Mas, cara, eu tava tão pra baixo que eu precisava ir pra casa, peguei um leito pra São Paulo, enfim. 2 dias depois que sai no jornal que eu era estelionatário, que eu era não sei o que lá. Começaram a plantar coisa, né? E eu ganhei a ação, só que quando sai desse tamanho. E na resposta, no início da resposta, saiu lá embaixo. Tá? E aí, já viu? Passou 2 anos, eu tô em casa, me liga o Martorelli, que é o presidente do Sindicato dos Atletas Profissionais de São Paulo, fala assim, Loeblin, você pode vir aqui? Eu vou. Isso 2 anos sem apitar. Não, tava fora da arbitragem. Aí eu fui no sindicato, fica na Barra Funda, perto da Federação Paulista. Sim. Ele falou assim pra mim, ó, eu posso colocar uma pessoa na comissão da arbitragem de São Paulo. Vou indicar você. Eu falei, você tá louco? Vai arrumar uma treta com a CBF, com a Federação Paulista? Ele falou, não. Sabe da maior? Eu falei, não. Eu fui conversar com 3 caras. E, cara, Marcos, que é um vivo, pode comprovar. Rogério Ceni e o Ricardinho. A 4, e o Fábio Costa. Um de cada time. Eu fui perguntar quem que a gente podia indicar. Os 4 indicam o Loeblin. E foi o que fizeram, foi sacanagem. E a minha volta na comissão da arbitragem, os caras ficaram putos. O Marco Polo Del Nero tem que me engolir dentro da federação. Qual que foi a reação dele quando ele te viu na federação, nessa volta? Não, ele ficou puto. Ele falou alguma coisa pra você? Falou, nós estávamos entrando na comissão, né? Estávamos me esperando. Ele me viu, falou, Evelyn, que isso? No microfone, só pra... Puxa um pouquinho pra cá. Pra você, pra você. Isso.
Ele falou assim, pra que isso? Pra que voltar? Segue a tua vida. Eu falei, lógico que não foi a sua. Vocês acabaram a minha vida. Aí eu tenho que passar batido? Vou voltar. E aí, quando eu volto, puta, meu, a repercussão dentro do meio foi muito... O Armando Marques disse que na CBF dava murro na mesa. Por quê? Porque ele teve que me engolir. Então, assim, cara, eu acho que a gente precisa no Brasil... É que nem agora, vou pegar o exemplo do Despeiro de Carvalho. Ele foi no podcast, chorou muito, errou. Ele sabe que ele errou. Mas condenaram o Edilson à morte. Ele não consegue arrumar emprego, cara. Tá? E aí, quantos jogadores que foram condenados por causa de bet estão jogando bola? Voltaram. E quantos tinham provas muito contundentes, mas muitos foram absolvidos. Então o sistema escolhe quem ele precisa e quem ele não precisa. Para. Gostou desse corte? Não sai ainda. Se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Você ajuda muito os estagiários a continuar crescendo. Tamo junto.